Oi, pessoal, vamos começar agora a correção da semana 4 do PET 4 do sétimo ano. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para ajudar a gente, tá bom? A primeira pergunta está na página 72. Aí ela traz uma introdução falando assim que no período da produção da açúcar no Brasil colônia, o Nordeste brasileiro estava baseado na desigualdade social. E aí pergunta, em sua opinião, o cenário político e social do Nordeste é muito diferente do que ocorria no período colonial, no que abrange a concentração de renda? Bom, mas vamos entender isso melhor? Essa daí é uma reportagem desse ano e está falando o seguinte, que a renda per capita, ou então a renda por pessoa no Nordeste teve um maior aumento no ano de 2019. Nossa, então, poxa, então aumentou o dinheiro, né? Bom, mas aí o que acontece? Que esse aumento de renda, está baseado na renda dos ricos. E que, na verdade, os mais ricos, o 1% mais rico, recebeu 11.800 reais, sendo que os 10% mais pobres receberam só 57 reais por mês. Isso é uma mudança muito grande, é uma diferença enorme. Aí a gente vai na manchete da reportagem, né? Nordeste teve aumento da desigualdade e Norte teve perda generalizada de renda. Nossa, o que é essa desigualdade? É a diferença entre a riqueza do mais pobre e do mais rico. Então, quanto que o mais pobre ganha e quanto mais rico ganha. Se a gente percebe que os mais ricos ganharam mais e os mais pobres ganharam menos, a gente percebe então que aumentou a desigualdade, aumentou a diferença entre aquele que tem mais e aquele que tem menos. Aí a gente volta na questão, mas espera aí, será que essa desigualdade tem a ver com o que aconteceu no Brasil colônia? Lógico que tem, mas desse tempo passaram-se muitos anos. A gente não pode dizer que a desigualdade durante o Brasil colônia é igual à desigualdade de hoje. Tem muitas coisas que interferem profundamente. Há uma relação, mas essa relação ela muda. E aí o PET traz esse pensamento que não é um pensamento legal. Primeiro, então, essa daí é a sua opinião, então você pode escrever o que você quiser. Eu sugiro refletir um pouquinho sobre isso, porque a desigualdade social hoje é diferente da desigualdade social na colônia. Então, a resposta ficaria assim: ainda há na região Nordeste uma grande concentração de renda nas mãos dos grupos mais ricos. No entanto, grande parte desse problema é devido à falta de políticas públicas de inclusão social e de melhor distribuição de riquezas, o que é bem diferente da época colonial. Então, se hoje acontece essa concentração de renda, é porque não há políticas públicas. E durante a colônia nem se pensava nisso, isso não era nem cogitado. E o Brasil colônia está extremamente baseado na escravidão. A gente não pode esquecer disso, e o PET parece que esquece. A questão número 2, que está na página 72 também, ela pede para descrever as etapas de produção de açúcar. Então, observando essa imagem aí, que vai mostrar todo o processo, é de um livro, acho que é o Araribá. Primeiro, a mata era desmatada e o terreno era limpo. Depois, eram abertas pequenas covas no chão e pedaços de cana-de-açúcar eram plantados para virarem a cana em si, assim. Depois de um ano, a cana crescia, ela era cortada, colocada em feixes e era levada para ser moída. Grandes cilindros moíam a cana-de-açúcar e extraíam um caldo que em alguns lugares a gente chama de garapa. Se o moinho era como esse retratado por Rugendas no século XIX, movido pela ação de bois, ele era chamado de trapiche. Agora, se ele era como esse que está sendo mostrado aí, movido pela ação da água, vejam que acima tem uma água, um riachinho ou um córrego era desviado, enviado para, movido para esse moinho de água. A água cai, faz a roda girar e assim mover a moenda. O moinho era chamado de real. Esse caldo ele era levado para ser cozido e um escravo que conhecia melhor o processo, que era chamado de mestre de açúcar, ele observava o ponto.
O caldo era cozido num fogão tipo esse, em tachos de cobre como esses que aparecem aí. O fogão era um fogão grande que era alimentado por lenha. Então esse processo gasta mais madeira ainda, ajudando no processo de desmatamento. Depois de cozido, ele era colocado em tachos de barro, em que até atingir o ponto certo e assim virar o açúcar. Os tachos como esse, ó. Observem que eram colocados e depois eram retirados. Depois do processo dele ficar seco, e para fazer o processo de branqueamento, o açúcar era separado no claro, no mascavo e no escuro. E ele ficava exposto ao sol no processo para branquear. Depois disso, ele era pesado, empacotado e transportado para o porto, de onde ele chegava até a Europa. Bom, aí a resposta então fica assim: primeiro o terreno era desmatado e limpo, pequeno pedaço de cana eram então plantados, depois de 12 meses a cana era cortada e moída, o caldo era extraído, fervido e colocado em formas de barro, depois de seco, os pães de açúcar, que é aquele torrão, grande torrão, eram quebrados, separados, embalados e finalmente enviados à Europa. Bom, a atividade 3 da semana 4, que é a última do PET 4, viva! Então, ela traz aí pedindo para você escrever um pequeno parágrafo narrando a vida de uma pessoa escravizada no Brasil. E aí eu escrevi vários parágrafos, mas ficou muito grande, então resolvi deixar esse para você, mas vou colocar alguns pontos aqui para você lembrar de escrever. Primeiro, a chegada até o Brasil era via o navio negreiro, que era um enorme navio em que os escravos eram colocados na parte de baixo. Muitos morriam. E o que se sentia nesse navio? O que a gente pode imaginar? Primeiro, a fome, a falta de luz e um medo gigantesco, porque quem estava na África não sabia que o Brasil existia, não sabia o que existia aqui. Então, um medo absurdo. O trabalho na lavoura era um trabalho de solidão, porque os escravos muitas vezes eles ainda não se conheciam e havia saudade da família, havia saudade do lugar onde vivia. Além disso, um calor extremo no Nordeste e os castigos físicos. Haviam aqueles que trabalhavam nas cidades, principalmente depois, né, mais no final do meio para o final do período colonial. Então a gente tem que pensar que havia um desrespeito com a figura, com a pessoa escravizada. Os castigos também, mas um sentimento de esperança, de que é possível mudar, de que é possível ser livre. Aí é preciso pensar também na questão da família. Se por um lado perde-se familiares, por outro, há a construção de uma nova família, seja daqueles escravizados que estavam juntos, seja da formação de uma família também. Esse sentimento de família é muito importante. E, por fim, a construção de uma cultura que é uma cultura afro-brasileira. Os batuques, os tambores, os cantos, uma nova forma de sociabilidade, de convivência, como a capoeira, as religiões e o pensamento. Esses daí são pontos para você escrever no seu parágrafo, mas você pode escrever do jeito que você quiser. Finalizamos. Quem acabou tudo, parabéns, conseguiu chegar até o final. Sei o tanto que foi difícil, tanto que é difícil. E se esses vídeos te ajudaram, se inscreva no canal.